Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Vamos orar, falar com o nosso Pai. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor. Agradecemos pelo dia, pela vida, pela sua graça ter nos alcançado, pela sua palavra que é viva e eficaz, trabalhar no mais íntimo do nosso ser, da nossa vida. Perdoa, Pai, quando nós pecamos contra o Senhor, a sua palavra, o nosso próximo, mas nos dá, Senhor, da sua graça, para ouvirmos a sua palavra e obedecermos ela. Te pedimos, Pai, que o Senhor, através do Espírito Santo que em nós habita, possa fazer-nos, Senhor, fazermos ouvir a sua palavra, atentos a ela, para que ela seja, Senhor, bálsamo para a nossa vida e transformação para o nosso coração. Abençoe nossos irmãos que estão viajando, estão ausentes. O Senhor esteja guardando a cada um deles. Abençoe aqueles, Senhor, que estão enfermos, estão sofrendo as suas agruras das enfermidades. Nós clamamos a sua misericórdia. E peço que o Senhor nos ajude com a sua palavra neste momento, para que venhamos, Senhor, falar apenas de Ti e da sua palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Nós temos esse relato nas Escrituras, falando de dois discípulos, que eram de uma aldeia chamada Emaús. E aí dentro da tradução do nome, Águas Quentes, essa aldeia ficava entre 11 e 12 quilômetros de Jerusalém. Então, se você pensar na caminhada, não seria assim muito longe. Daria para ir a pé. Daria para chegar até lá em Emaús. E esses dois discípulos, nós cremos que são discípulos pela declaração que eles fizeram. Então, provavelmente, cremos que eles estavam junto com Jesus, junto com os apóstolos, vendo Jesus, andando, ouvindo Jesus pregar, vendo a vida dos discípulos, mas seguindo a Jesus cheios de expectativas. Ao passo que quando você nota essa declaração desses dois discípulos do caminho de Emaús, eles estão deixando Jerusalém e voltando para sua casa. Ou seja, eles estão deixando o caminho. Eles estão voltando para sua aldeia. Capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém,
60 estádios. E aí, quando você vai notando esse retorno desses 2 discípulos para sua aldeia, para o seu lar, voltando para suas casas, voltando para suas vidas, mas a maneira como eles voltam, meus irmãos, como eles deixam essa caminhada, como eles declaram a essa terceira pessoa, e quando você lê sobre a terceira pessoa que chegou junto com eles, retornando ali para Emaús, é Jesus. E eles estão dizendo para Jesus, olha só que interessante, eles estão dizendo para Jesus que eles tinham muitas expectativas em Jesus. Quando você lê o versículo 21, eles dizem, nós esperávamos. Expectativa deles. Nós esperávamos em quem? Nele. E além disso, todas as coisas que aconteceram. Então eu creio que esses 2 discípulos, eles não são apenas discípulos que andavam com Jesus, ouviram Jesus, mas viram toda a cena do acontecimento com Jesus, a sua prisão, seu julgamento, a crucificação, a morte, os discípulos. Então tudo o que esses 2 discípulos que um dia deixaram a aldeia de Emaús e foram seguir Jesus e seguir os apóstolos, toda aquilo que eles tinham dentro do coração eram expectativas. Por isso que eles declaram no versículo 21, ora, nós esperávamos. Mas não é uma esperança. Porque se fosse uma esperança, eles tinham permanecido em Jerusalém. Mesmo com as portas fechadas, mesmo com medo, eles tinham ficado em Jerusalém com os demais. Então nós vamos notando que os discípulos do caminho de Emaús, eles tinham expectativas que eles mesmos criaram neles, ou seja, eles estavam se sentindo maus, porque colocaram toda a sua expectativa nesse Jesus, e eles mal entendiam e conheciam que com quem eles estavam falando era com Jesus. Eles estão se sentindo mal, nós esperávamos, expectativa, nele, em Jesus, as coisas que aconteceram, os discípulos. Então nós temos que pensar uma coisa. Qual é o relacionamento que nós temos com esse Jesus? Ao passo que tem discípulos andando num caminho, chegou uma terceira pessoa, essa pessoa é Jesus, eles não reconheceram Jesus. E por que eles não reconheceram Jesus? Porque eles estão voltando para sua casa. Estão desanimados com até mesmo a expectativa que eles criaram de Jesus, sobre Jesus. Eles estão tristes com a avaliação que eles fizeram e não deu certo. Eles estão frustrados, não sei se essa é a palavra, com aquele Jesus que eles viram. Sinais, milagres, prodígios, e de repente esse Jesus não responde à expectativa do discípulo. E aí aqueles que estavam seguindo Jesus não respondem à expectativa dos discípulos do caminho de Emaús.
Porque eu creio que eles viram tudo. Então eu creio e entendo que apesar da Bíblia dizer que eles esperavam, não era uma esperança. Porque a esperança não se estabelece voltando para casa. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Então a grande pergunta nossa, como igreja, qual é o nosso relacionamento com Jesus, ao passo que Jesus está em nós, do nosso lado, e nós não somos capazes de reconhecê-lo? Ou é porque nós criamos expectativas erradas? Então isso vai causar uma confusão na nossa mente. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, a experiência. Olha só. E a experiência, a esperança. Então eles não têm esperança, eles têm expectativas. Versículo de número 5. Ora, a esperança não confunde. Se você tem verdadeiramente esperança, os fatos e as realidades podem ser contrárias. Mas esperança não confunde o nosso coração. A respeito de Cristo, da sua igreja e do seu povo. Então isso não deve causar dúvida em nós. Apesar do cenário não ser nada bom, Jesus preso, condenado, crucificado, sepultado, discípulos fugindo, outro negando, apesar de tudo isso, as realidades visíveis, elas não se estabelecem como sempre verdade. Versículo de número 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, apesar de eu olhar os fatos, era um fato Jesus ter sido preso, era um fato Jesus ter sido condenado, era um fato Jesus ter sido crucificado, sepultado. O Pedro negou. Os discípulos fugiram. Isso tudo é um fato. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus não funciona, não age e não está trabalhando. Então nós temos que analisar o nosso relacionamento com esse Jesus. Que pode acontecer que na nossa caminhada de fé, nós estamos andando e até mesmo frustrados, não sabendo que Ele está em nós e conosco. Lucas capítulo 24. O que os discípulos criaram dentro do coração, eu não estou falando de salvação, irmãos. Estou falando da maneira errada
que nós muitas vezes estabelecemos as coisas na nossa vida a partir do aparente. Versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Você não sabe o que aconteceu? Versículo 19. Ele lhes perguntou: quais? Jesus perguntou. O que aconteceu? Que coisa, irmãos. Jesus então pergunta: quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus. Eles estão falando com Jesus e a respeito de Jesus. O Nazareno, que ele era varão poderoso, Jesus está conversando com eles, que era varão poderoso. Profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Então, naquele momento, o crédito que esses discípulos creditaram em Jesus, a crença, a esperança naquele Deus, Jesus que eles idealizaram, e muitas vezes a pessoa transforma Jesus num ídolo, e não no Deus vivo, no Cristo. Nós transformamos Jesus em um ídolo. Um Deus que finalmente é poderoso, mas que ao chegar perto de nós e em nós, nós não percebemos a sua ação na nossa vida. Então o nosso relacionamento com o Jesus está muito complicado. Porque nós só estamos entendendo Jesus a partir de milagre. E sinal e poder. Quando Jesus está falando conosco, nós não estamos nem ouvindo o que ele está dizendo. Jesus está querendo falar ao nosso coração, mas nós só estamos querendo entender através de poder e não de graça. Por isso que nós temos que ter cuidado com o ídolo Deus que nós criamos em nós. E não o Jesus Nazareno, o Cristo ressurreto. Poderoso, em palavras e obras, expectativa. O hino da vitória restitui. Quando você passa a viver dessa maneira, o único Deus que você conhece é um Deus de poder e não de transformação da sua vida. Um Deus que cura, mas não é capaz de transformar você. Um Deus que tem tanto poder, mas que finalmente ele não consegue atingir a sua vida. Então não adianta ficar ouvindo o dia inteiro o hino da vitória. Porque é o Deus ídolo que você criou para você. E não o Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que estava diante deles, os fatos inegáveis, eles estão voltando para Emaús. Voltar para casa, acabou a obra de Deus, esse Jesus que a gente confiou morreu,
não deu nada. Seus discípulos, os que não fugiram ou abandonaram, estão lá com medo. Vão voltar para casa. Então, muitas vezes, esse é o relacionamento que nós temos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso que nós devemos trabalhar sua palavra. Jesus está querendo falar conosco. Quais fatos, filho? Mas a gente está querendo ver uma manifestação de poder. E nunca ouvir a sua voz. Muitas vezes nós estamos falando de Jesus, mas não falando com Ele. Então, falar de Jesus é diferente de falar com Ele. Isso cria relação. Isso trabalha nossa vida com esse Jesus ressurreto, que encontra 2 discípulos voltando para casa e começa a conversar com eles. E eles nem perceberam com quem estavam falando. Então o nosso relacionamento com Jesus está muito ruim. Porque nós não estamos apercebidos o que Jesus está falando. Lucas capítulo 24, verso 21. Ora, nós esperávamos, nós tínhamos essa expectativa, que fosse Ele. Expectativa em quem? Em nós, nele. Que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Capítulo 22 de Lucas, versículo 54. Lucas 22, 54. Eles estão voltando para casa porque viram isso. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Prenderam o homem que anda por sobre as águas. Prenderam aquele que cura o leproso, o cego, o coxo. Prenderam aquele que tem autoridade sobre os demônios, sobre a natureza. Prenderam ele. Mas como assim prenderam ele? Tão amado, tão poderoso. Lucas 22, 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Eles estão vendo e ouvindo isso. Prenderam o poderoso. Agora, tão amado, está sendo negado. Lucas capítulo 23. Preso, os que seguiam estão negando. Versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, agora crucificado. Preso, negado, crucificado, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morto. E tudo isso, esses discípulos do caminho de Emaús estão vivenciando, versículo 53, e tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho,
e o depositou no túmulo aberto em rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. Agora, sepultado. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 50. Marcos capítulo 14, versículo 50. Preso, negado, crucificado, morto, sepultado. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. Esses são os fatos que esses discípulos presenciaram. Então, o que tem dentro do coração deles? Acabou. Esse Jesus aí não deu certo, não funciona. O que ele ensinou não surtiu efeito. Então não era uma esperança. E quando nós chegamos nessa situação, esses discípulos estão na sua caminhada, como nós. Quem sabe um dia chegue na sua vida, você ter a sensação de que Deus não está perto de você, ou em você. Você ter a sensação de que suas orações não são ouvidas. Você ter a oração, o pensamento ou a sensação de que tudo que você está ouvindo, que quando chega na realidade não é aquilo. Olha só o problema que a gente enfrenta. Tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que eles ouviram de Jesus, as parábolas, o que Jesus fez, de repente, com todos esses fatos e acontecimentos, tudo foi para eles de água abaixo. Já é o terceiro dia. Então pode ser que chegue um tempo na nossa vida, ou um dia, quem sabe, espero que seja só um dia, que nós venhamos a passar por esses momentos, como esses dois discípulos do caminho de Emaús, e nós não estamos dizendo que eles não são discípulos, eles são discípulos de Jesus. Só que como nós, muitas vezes cria uma confusão, quando você olha a realidade que está diante de você, os fatos que estão diante de você, e aquilo que você ouve da palavra de Deus, então parece que o negócio não está dando certo. Parece que esse evangelho não funciona. Parece que as almas, elas não são transformadas. Parece que em vez de crescer o amor e a graça e a misericórdia, crescem outras coisas. Veja bem como a coisa é grave. Então, quando você um dia olhar sua realidade, quando você lembrar da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus,
vê a realidade que está diante de você, não seja enganado por isso. Não pense que as coisas acabaram, ou que você vai guardar sua Bíblia e agora você vai abandonar tudo. Porque não funcionou. É bem provável que um dia nós venhamos a chegar nessas coisas. E você pense então que esse caminho ou essa caminhada não dá resultado, não funciona, não dá certo. É bem provável que nós vamos chegar um dia nessa situação. Nós somos discípulos de Jesus. E tudo que nós ouvimos da palavra de Deus é verdade. Mesmo que as nossas realidades digam ao contrário. São discípulos. Capítulo 24 de Lucas. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o que eles conversavam e discutiam? Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Versículo 15. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, meus amados e queridos irmãos e irmãs, a esperança que nós temos estabelecidas na palavra de Deus, firmadas, elas não estão pautadas na minha realidade e nas minhas circunstâncias. O meu relacionamento com Cristo, o Salvador, não está firmado sobre quem foge ou nega. O meu relacionamento com esse Cristo Jesus não é a partir de poder, mas é de graça e de misericórdia. A minha relação com esse Cristo não é de falar de Cristo, mas é falar com Ele e ouvi-lo. A relação que nós temos que ter com esse Jesus Cristo
é um relacionamento de intimidade. Para que hora que Ele estiver falando com você, comigo, conosco, nós estejamos bem atentos para o que Ele está dizendo. Os discípulos de Emaús são como nós, discípulos de Jesus. Quem sabe a nossa reação seria pior do que a deles. Quem sabe diante de todos esses fatos que a palavra de Deus nos relata, nossa reação teria sido, quem sabe, terrível. Mas é bem provável que na nossa caminhada de fé, mais dia ou menos dia, isso vai acontecer com a gente. Porque vai ser confrontado com você o que você aprende de Deus, quando o que você ouve de Jesus, do Evangelho e do ministério de Cristo, e quando as realidades se deparam conosco. Então aí nós temos que estar estabelecidos em fé. Minha fé não está estabelecida a partir do aparente, porque o aparente passa. E pode ser transformado. O meu relacionamento com esse Jesus está estabelecido em fé, esperança e amor e graça. E não no hino da vitória. Não na exaltação. Você exaltado. Para com isso. Isso só faz você criar um Deus ídolo dentro de você. Que o dia que Ele não fizer exatamente o que você quer, acabou. Ao aproximar-se deles, Jesus, eles nem perceberam. Eles estavam falando de Jesus para Jesus. Eles estavam falando de Jesus, mas nunca pararam, nem sequer naquele momento, para imaginar que eles estavam falando com o próprio Jesus ressurreto. Devemos trabalhar nosso relacionamento com esse Jesus ressurreto. De que maneira? Ouvi-lo. Ele quer até ouvir a história que ele já sabe. O que aconteceu, filho? Ele quer até ouvir o discípulo falando. Ele quer ouvir. Porque esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Um Deus de relação. Um Deus que, apesar os discípulos estão voltando para casa, vai lá conversar com eles. Que coisa! Eles estão indo embora.
Jesus ressurreto vai lá conversar com eles. Porque são discípulos. E na caminhada, é duro mesmo, não é fácil. Você enfrentar suas realidades com o que você ouve. Que Deus nos abençoe. E a nossa caminhada, quando isso acontecer conosco, nós possamos clamar a Cristo Jesus. Nós possamos estabelecer com Ele: Senhor, eu quero falar com o Senhor. Pode falar, filho. Quando Jesus orou, ele falando com o Pai, ele disse: Pai, eles têm guardado a sua palavra. Que Deus nos abençoe. Como discípulos de Jesus, na nossa caminhada, juntos, você vê que o discípulo do caminho de Emaús não está sozinho. Porque discipulado é caminhada junto. O que eles discutiam e conversavam? A respeito das coisas acontecidas.